Num é que um dia eu tava indo pra missa, e de repente me deparo com 2 bebezinhos, dentro de um cesto, rodeado de vela acesa numa encruzilhada. Ave Maria! Foi desse jeito que eu, uma mulher sozinha, virei mãe sem nunca ter pensado nisso. E foi ali, na hora do aperreio, que eu impedi um ritual que ia tirar 2 vidas inocentes. Meu nome é Sebastiana Lopes da Silva, mas o povo daqui me chama de Dona Basti, e essa história que vou contar mudou minha vida toda, meu fi. Nasci e me criei aqui mesmo em Poço Redondo, no sertão de Sergipe, onde o sol é de lascar e as prosa corre mais ligeiro que água no riacho. Terra de gente trabalhadeira e de coração bom demais da conta. E você? Tá assistindo de onde, meu povo? Deixa nos comentários sua cidade, viu? Quem sabe a gente não é da mesma banda. Quero conhecer cada cristão que tá ouvindo essa história que Nosso Senhor botou no meu caminho. Era um domingo, 23 de abril de 1995. Dessas datas que a gente não esquece nunca mais, mesmo depois de tanto tempo passado. O dia começou feito qualquer outro aqui no nosso sertão sergipano. Sol quente quase rachando o chão, cheiro de terra seca no ar e os passarinhos fazendo aquela festa no pé de um buzeiro que tem no meu quintal desde que me entendo por gente. Naquele tempo eu já tinha meus cabelos brancos, mas ainda estava forte, graças a Deus. Acordei cedinho, como de costume, fiz meu café no fogão a lenha que dá um gostinho diferente, dei milho pras galinhas no terreiro e varri a frente da casa. Depois, fui me arrumar para ir na missa como todo domingo. Vesti minha saia florida mais bonita, passei um pouquinho de água de cheiro que eu mesma fazia com alecrim e arruda. Prendi os cabelos branquinhos num coque bem feito e peguei minha sombrinha para me proteger do sol brabo na caminhada até a igreja de Nossa Senhora da Conceição. Minha casa fica um tantinho afastada do centro de Poço Redondo. É um trajeto que eu conhecia como a palma da mão, que percorri a vida toda sem pensar 2 vezes. A gente aqui do interior tem umas crendices, sabe? E aquela estrada de terra vermelha que passa pela véia encruzilhada, conhecida como Cruz das Almas, sempre me deu um arrepio na espinha. O povo mais antigo contava a história de assombração, de luzes estranhas e até de pacto com o tinhoso naquele lugar. Eu, como cristã temente a Deus, sempre passava por ali rezando baixinho um Pai Nosso e uma Ave Maria, apressando o passo sem olhar muito pros lados. Mas naquele domingo, o que vi naquele lugar me deixou paralisada igual estátua de sal, meu fi. Primeiro senti um cheiro diferente, meio adocicado, misturado com enxofre, desses que a gente sabe que não é coisa boa. Quando cheguei mais perto, vi um cesto grande de palha trançada, desses que a gente usa para colheita, colocado bem no meio da encruzilhada. Em volta dele, 7 velas acesas, com a chama tremendo mesmo sem vento. Meu coração disparou feito cavalo em disparada. Fiquei ali, parada, sem saber se chegava mais perto ou se voltava correndo para casa. Foi quando escutei um chorinho fraco vindo do cesto, um choro de criança pequena, desses que corta o coração da gente. Esqueci do medo, esqueci da missa, esqueci de tudo naquele instante e me aproximei do cesto com as pernas tremendo. Meu Pai do céu! Dentro dele tinha 2 bebezinhos, um menino e uma menina, parecendo gêmeos de tão iguaizinho. Tavam enrolado em pano branco com uns desenhos esquisito bordado, quase sem roupa, vermelhinho do sol e dormindo de ladinho, como se tivesse acabado de nascer. O menino tava quietinho, mas a menina soluçava baixinho, como se o choro já tivesse cansado ela. Olhei pros lados, não tinha viva alma por perto, só o silêncio pesado e o sol escaldante batendo em nós. Aquele lugar já tinha fama de ser usado para rituais, benzimentos e outras coisas que o povo só falava em cochicho, depois de olhar por cima do ombro para ver se ninguém estava escutando. Fiz o sinal da cruz 3 vezes e tomei a decisão mais importante da minha vida inteirinha. Peguei aqueles 2 anjinhos nos braços, apaguei as velas com o pé, pisoteando bem para ter certeza e saí dali sem olhar para trás, sentindo um frio na barriga mesmo debaixo daquele sol de rachar. Não sei de onde tirei força, mas carreguei os 2 agarradinhos no peito, como se fossem meus desde sempre, e voltei para casa com o coração aos pulos e a cabeça cheia de perguntas sem resposta. Quando cheguei em casa, tranquei a porta
e as janelas como se tivesse fugindo de alguma coisa ruim que pudesse vir atrás. Coloquei os bebezinhos com cuidado em cima da minha cama, e foi só então que percebi que as mãos estavam tremendo tanto que mal conseguia desabotoar o vestido suado. Fui esquentar água no fogão para dar banho neles, e enquanto a água esquentava, examinei bem os dois. Eram perfeitos, com cabelo pretinho, olhos puxadinhos e umas covinhas nas bochechas quando chorava. O menino devia ter uns 4, 5 meses, e a menina também, iguaizinho. Tirei aqueles pano estranho deles, guardei tudo numa caixa, vai que precisasse mostrar para alguém depois, e dei um banho morno nos dois, conversando baixinho para acalmar. Limpei, passei óleo de amêndoa que eu guardava para a ocasião especial, enrolei num lençol limpinho que cheirava a anil e dei leite morno de cabra com colherzinha, bem devagarinho para não engasgar. Os dois beberam feito não comia há tempo, coitadinho. De tarde, quando eles pegaram no sono, comecei a pensar no que fazer. Tinha que avisar as autoridades, né? Mas também tinha medo. E se fosse coisa de gente poderosa? E se viesse atrás? Naquele mesmo dia, tomei coragem, deixei os meninos com a vizinha de confiança e peguei a estrada para Canindé de São Francisco. Fui na delegacia, mas o delegado, um homem de bigode grosso e cara de poucos amigos, só coçou o queixo quando contei a história e disse que era melhor não se meter com coisa de magia. Voltei para casa indignada e com uma certeza no coração. Não ia deixar aquelas crianças sem rumo, largada por aí. Se Deus botou elas no meu caminho, era porque tinha um propósito, e eu ia cumprir ele até o fim, mesmo que isso significasse mudar minha vida inteirinha. Naqueles primeiros dias com os pequenos em casa, vivia entre a alegria e o susto. Toda vez que escutava um barulho diferente lá fora, meu coração apertava pensando que podia ser alguém vindo buscar os bebês. Passei uma semana sem dormir direito, cochilando na cadeira de balanço perto do bercinho improvisado que fiz com um caixote de madeira forrado com cobertas macias. Os vizinhos logo ficaram sabendo da novidade, gente curiosa que nem formiga em volta do açúcar. Dona Maria, minha vizinha de cerca, foi a primeira a aparecer com a desculpa de trazer um doce de mamão. Ficou de olho arregalado quando viu os 2 anjinhos dormindo. "E aí, comadre Sebastiana, de onde brotou essas crianças?" perguntou ela com aquele jeito de quem quer saber tudo. Eu já tinha minha história na ponta da língua. Era filho de uma prima distante lá dos lados de Gararu que morreu no parto, coitada. O pai não tinha condição de criar, me pediu ajuda. Ela ficou me olhando com cara de quem não engoliu direito a história, mas não insistiu. Foi assim com todo mundo que apareceu. Uns acreditaram, outros fingia que acreditava, mas ninguém contestou não. O povo daqui tem um respeito por mim, sabe como é? Criei fama de mulher direita, trabalhadeira e de palavra. Mas no fundo do meu coração, eu sabia que uma hora ou outra ia precisar regularizar a situação dessas crianças. Depois daquela ida frustrada na delegacia, pensei muito no que fazer. Não queria que aqueles bebês ficassem sem nome, sem registro, sem existir para os olhos da lei. Era como se eles tivessem nascido de novo ali, no momento que os encontrei. Então, juntei umas economias que guardava embaixo do colchão, peguei um ônibus até Aracaju e procurei um advogado que o filho da comadre Josefa tinha me indicado. "Doutor, preciso registrar essas crianças como se fosse minha", falei sem rodeio depois de contar a história inteirinha, do jeito que aconteceu. Ele me olhou por cima dos óculos com cara séria e disse que ia ser complicado, que precisava de testemunha do nascimento, que eu não tinha idade para ter tido filho recente. "Mas escute aqui", insisti eu, "se não registrar, o que vai ser deles? Vão crescer sem nome? Sem direito de estudar, de ser alguém na vida?" O advogado coçou a cabeça e depois propôs uma solução. Ia preparar uns documentos como se eu tivesse tido guarda provisória, depois a gente entrava com um pedido de adoção. Foi um processo demorado, cheio de papel, entrevista e visita de assistente social. Mas graças a Deus e à boa vontade de gente que entendeu minha situação, consegui os documentos tudo certinho. Foi assim que Davi e Clara ganharam nome e sobrenome. Davi Lopes da Silva e Clara Lopes da Silva. Escolhi esses nomes porque sempre sonhei que se um dia tivesse filho, seria esses os nomes. Davi,
como o pastorzinho que enfrentou o gigante na Bíblia, e Clara, que nem luz que clareia tudo por onde passa. A vida com as crianças mudou tudo nessa casa. Antes era só silêncio e solidão, agora era choro, risada, bagunça e muito amor. Os primeiros meses foi difícil. Eu já passando dos 60 anos, acordando de madrugada para dar mamadeira, trocando fralda de pano que lavava todo santo dia e estendia no varal do quintal. Aprendi a fazer mingau de fubá, sopa de legume, papinha de fruta. A vizinhança ajudava como podia. Uma trazia roupinha, que o neto já não servia mais. Outra ensinava remédio caseiro para cólica, e até seu Manel Ferreiro me fez um berço de ferro bonito que dava para balançar os dois junto. As crianças foi crescendo forte, com saúde, graças ao bom Deus. Quando completaram 1 aninho, fiz uma festinha simples, com bolo de milho, guaraná e uns brigadeiro que a comadre Josefa me ensinou a fazer. Vieram os vizinhos tudo, o padre da matriz, até a professora da escolinha municipal veio dar uma olhadinha nas crianças. Mas mesmo com tanta alegria, tinha hora que sozinha na cozinha eu pensava: será que alguém ainda vai aparecer procurando por eles? Será que fizeram isso de propósito ou foi obra do mal? Porque aquelas velas, aquele símbolo no paninho, aquilo tudo não era coisa de abandono comum, não. Tinha dedo de gente que mexe com o que não deve, gente que faz pacto com o que não presta. Noite tinha que eu acordava assustada, achando que tinha alguém espiando pela janela. Rezava 1 terço inteiro antes de conseguir dormir de novo. Os anos foi passando e os meninos foi crescendo bonito de se ver. Davi era esperto como que, vivia desmontando as coisas para entender como funcionava. Pegava lata vazia de sardinha, tampinha de garrafa, pedaço de arame e montava carrinho, moinho, um monte de invenção. Tinha uma inteligência fora do comum, aprendeu a ler antes mesmo de ir para a escola, só de ficar olhando os livrinhos que eu comprava na feira. Já a Clara era mais quietinha, observadora, parecia que enxergava dentro da alma da gente com aqueles olhão escuro. Ela cuidava do irmão como se fosse mais velha, mesmo tendo nascido junto. Se Davi se machucava, era ela que vinha correndo me chamar. Se ele aprontava alguma arte, ela já estava lá para consertar a bagaceira antes que eu descobrisse. Os dois era grudado que nem unha e carne, dormiam de mãozinha dada até grandinho. Na escola, logo se destacaram. A professora vivia me dizendo: Dona Sebastiana, esses meninos têm futuro, precisa dar estudo para eles. E eu fazia de tudo, mesmo com pouco recurso. Lavava roupa para fora, vendia bolo de pote na feira, costurava para umas famílias da cidade, tudo para garantir que não faltasse nada para os meus filhos. Porque era assim que eu já pensava neles, meus filhos do coração, presente que Deus me deu naquela estrada empoeirada. Mas cada vez que a gente ia na cidade e passava perto daquela encruzilhada, eu sentia um calafrio na espinha. Aquele lugar guardava um mistério que eu, no fundo do meu coração, tinha medo de desvendar. À noite, antes de dormir, sempre fazia a mesma oração. Meu Deus, proteja essas crianças de qualquer mal, de qualquer pessoa ruim que um dia possa vir atrás delas. E se um dia a verdade tiver que aparecer, que seja da forma que o Senhor achar melhor. Quando os meninos completaram 7 anos, a vida já tinha pegado um ritmo diferente. Eu já estava beirando os 70, mas ainda forte, graças ao bom Deus. A casa pequena vivia cheia de alegria e bagunça, do jeito que casa com criança tem que ser. O quintal, que antes só tinha umas galinhas ciscando, agora tinha balanço de corda pendurado no pé de mangueira, carrinho de mão que seu Tonho fez pros meninos, e um campinho de bola improvisado que os moleque da vizinhança vinha jogar com Davi. Os dois já estavam estudando na escola municipal, e todo dia quando voltava, a mesa ficava cheia de caderno e lápis colorido. Davi sempre foi aluado, sabe? Cabeça voando, cheio de pergunta difícil. Por que o céu é azul, vó Bastiana? Perguntava ele com os olhão curioso. Como é que a formiga sabe o caminho de volta para casa? Por que a lua muda de formato? Eu respondia o que sabia, e quando não sabia, inventava uma história. Já a menina, meu Deus, aquela ali nasceu com juízo de gente grande. Com 7 anos, já me ajudava na cozinha, arrumava a própria cama e ainda cuidava do irmão quando eu precisava sair para vender meus doces na feira. Clara, minha filha,
Vai brincar um pouco, menina, dizia eu. Mas ela só sorria com aquele jeitinho dela e continuava dobrando as roupas do varal direitinho. Eu olhava aqueles dois e pensava como podia ter tanto amor dentro do peito, mesmo sem ter parido eles da minha carne. Foram crescendo assim, cada um com seu jeito, mas sempre grudado um no outro, como se um completasse o que faltava no outro. Na escola, os professores logo notaram que os dois era diferente. Davi tinha uma cabeça para matemática que era de impressionar. Contava nos dedos e resolvia conta que até os meninos mais velhos tinham dificuldade. Quando desmontava um relógio velho ou um rádio quebrado, sabia botar tudo no lugar certinho depois. Teve uma vez que consertou a máquina de costura da vizinha, que nem o técnico da cidade tinha dado jeito. Já Clara era boa com as palavras. Lia tudo que via pela frente e escrevia uns poemas bonitos que até a professora se admirava. Professora Iracema sempre mandava bilhete. Dona Sebastiana, precisamos conversar sobre o futuro dessas crianças. Eles têm potencial para ir muito longe. No começo, eu ficava com o coração apertado com esses conversa, com medo que quisessem levar meus meninos embora para alguma escola longe. Mas aos poucos fui entendendo que era por amor mesmo que todo mundo se interessava por eles. O padre da matriz arrumou uns livros usados para Davi estudar ciência e matemática, e a mulher do farmacêutico deu uns romance para Clara. Eu fazia questão que eles estudassem direitinho, mesmo que isso significasse mais trabalho para mim. Muita noite fiquei acordada até tarde costurando roupa de encomenda para poder comprar material escolar ou fazendo quantidade dobrada de cocada e pé de moleque para vender na feira e juntar dinheiro para os cadernos e lápis. Mas não me arrependo de nadinha. Ver os olhinhos deles brilhando quando aprendi alguma coisa nova era pagamento mais que suficiente. Fui criando eles do jeito que achava certo, com muito amor e também com disciplina. Num era porque tinha pego eles grandinho que ia deixar crescer sem educação. No domingo era sagrado, banho tomado, roupa passada e pé na igreja. Depois da missa, almoço caprichado com o que desse para fazer. Galinha caipira com pirão quando tinha festa, ou simplesmente feijão com arroz e um ovo frito nos dias comuns. Mas sempre tinha um doce de sobremesa, porque doce faz a vida ficar mais docinha também. Eu sempre dizia. Ensinei eles a respeitar os mais velhos, a não pegar nada dos outros, a dar bom dia e agradecer. Se chegava visita, era para oferecer um cafezinho ou água fresca. Se alguém precisava de ajuda, era para estender a mão sem pensar duas vezes. Davi, com aquele gênio mais espevitado, às vezes reclamava. Mas vó, eu já varri o terreiro ontem. E eu respondia, e o chão já tá sujo hoje, meu filho. A vida é assim mesmo. Todo dia a gente precisa recomeçar. Clara quase nunca reclamava. Parecia que ela entendia as coisas por dentro. Quando ficava triste, só ficava mais caladinha do que já era. Se escondia debaixo do pé de juazeiro para ler ou escrever no caderninho que andava sempre com ela. Eu fingia que não via, mas depois ia lá. Sentava do ladinho dela e contava história de antigamente, de quando eu era moça, e ia nas festas de São João dançar forró a noite toda. Ela sempre acabava rindo e voltando pro normal. Mas nem tudo era só alegria. Tinha noite que eu acordava assustada, lembrando daquele cesto na encruzilhada, daquelas velas acesas e dos panos com as figuras esquisitas. Pensava se tinha feito certo em nunca mais tocar no assunto com as autoridades. Se um dia ia aparecer alguém procurando por aquelas crianças. À medida que os anos passavam, os meninos iam crescendo, parecido com... Bem, não sei com quem. Certamente não era comigo, com meu nariz chato e meus olhos pequenos. Eles tinham os olhos puxadinho, cabelo preto liso e um tom de pele mais claro que o meu. Os vizinhos já tinham reparado, claro, mas respeitava minha história da prima distante. Isso me angustiava às vezes. E se um dia eles começassem a perguntar sobre os pais? Sobre como nasceram? Sobre de onde vieram? Quando Davi fez 10 anos, ele me perguntou na frente de todo mundo durante seu aniversário. Vó, como era minha mãe? Sua mãe era uma moça muito bonita. Respondi sem pensar muito. Uma moça de cabelo preto como o seu. Morreu logo depois que vocês nasceu, coitadinha. Não deu tempo nem de tirar retrato junto. Davi me olhou com aqueles olhos que parecia enxergar a alma da gente e depois perguntou, e meu pai, cadê? Seu pai teve condição de criar vocês, meu filho.
Homem fraco, sabe como é. Mas eu tô aqui, não tô. Ele me abraçou forte e disse: A senhora é minha mãe e meu pai, vó. Não preciso de mais ninguém. Aquilo me quebrou por dentro. Saí da sala com a desculpa de buscar mais suco, mas era para esconder as lágrimas que desciam sem permissão. Eu tinha mentido pros meus meninos. E por mais que fosse por amor, por mais que eu acreditasse que estava protegendo eles, aquela mentira pesava no meu peito feito pedra. Foi numa tarde de outubro de 2002, eu me a lembro como se fosse hoje. Naquele dia, eu estava na cozinha fazendo um doce de leite pro lanche das crianças quando voltasse da escola. A casa já cheirava gostoso, mistura de café passado com canela e o doce apurando no fogão. Foi quando escutei uma batida na porta. Dessas educada, de gente que não é daqui. Meu coração deu um pulo sem motivo. Limpei as mãos no avental, ajeitei o cabelo e fui ver quem era. Quando abri a porta, me deparei com um casal bem vestido, com cara de gente da cidade grande. A mulher tinha os olhos vermelhos de quem chorou muito, e o homem parecia nervoso, segurando uns papel na mão. Bom dia, a senhora é Sebastiana Lopes da Silva? Perguntou ele com voz tremida. Confirmei com a cabeça, já sentindo um aperto no peito. Podemos entrar? Temos um assunto muito importante para tratar com a senhora, continuou ele. Abri passagem, ofereci um café que eles recusaram e sentamos todos na sala pequena. O silêncio pesou por alguns segundos antes da mulher começar a falar com a voz embargada. Senhora Sebastiana, meu nome é Márcia Fontes e esse é meu marido Eduardo. Estamos procurando nossos filhos há mais de anos. Nossos bebês gêmeos foram sequestrados da maternidade de Aracaju em abril de 1995. Meu mundo parou naquele instante. Senti como se o chão tivesse se abrindo debaixo dos meus pés. A mulher continuou falando, mas eu só escutava pedaços, como se estivesse dentro d'água. Ela contou que era enfermeira que tinha dado à luz gêmeos saudáveis, um menino e uma menina. Que no segundo dia na maternidade, uma mulher vestida de enfermeira entrou no quarto dizendo que ia levar os bebês para exame de rotina. Ela estranhou, mas como estava cansada do parto, não questionou. Quando perceberam que os bebês estavam demorando demais para voltar, já era tarde. A falsa enfermeira tinha sumido com as crianças. Fizeram o boletim de ocorrência, contrataram o detetive, mas nunca encontraram nenhuma pista. Até que, na semana passada, um conhecido viu a foto de Davi na escola, no mural da cidade. Foi como um raio de esperança, ela disse, com a voz quebrando. O marido, que até então ficava calado, abriu uma pasta e tirou várias fotos. Umas mostrava os dois ainda barriguda, outra era da ultrassonografia, outra dos bercinhos preparado com enxoval colorido. E a que mais me deixou sem chão, uma foto dela segurando os bebês recém-nascido no hospital, por pouquíssimo tempo antes do sequestro. Não tinha como negar. Aqueles bebês era Davi e Clara. Tinham o mesmo formato de rosto, o mesmo olhinho puxado, até as mesmas covinhas na bochecha quando sorriam. Minha cabeça girava. Então meus meninos não tinham sido abandonados num ritual? Tinham sido roubados? E pior, eu estava na frente dos pais verdadeiro deles? Não sei ao certo quanto tempo fiquei sem falar, só olhando para aquelas fotos e tentando entender o que estava acontecendo. Senti meu coração se despedaçando em 1000 pedaços, mas ao mesmo tempo, um alívio estranho de saber que meus meninos não tinham sido deixados para morrer num ritual macabro. Eles tinham pai e mãe de sangue, gente que sofreu e procurou por eles todos esses anos. Me levantei com as pernas bambas e fui até o quarto. Voltei com a caixinha onde guardava os paninhos estranhos que envolviam os bebês quando os encontrei. Esse era o único pertence deles, disse eu com a voz falha. Nunca entendi esses desenhos, esse símbolo. A mulher pegou os panos com mão trêmula e cobriu a boca em espanto. O marido examinou o símbolo e disse algo sobre seita e ritual de sacrifício. Os dois se olharam assustados. Foi então que contei tudo, desde o começo. Como encontrei as crianças na encruzilhada com as velas acesas em volta, como decidi criá-los como meus, como inventei a história da prima. Falei de cada fase, cada conquista, cada momento especial. Eles me escutaram em silêncio, ela chorando baixinho,
ele segurando a mão dela com força. Quando terminei, a sala ficou num silêncio pesado que parecia que ia sufocar todo mundo. Márcia foi a primeira a falar depois de um tempão. A senhora salvou nossos filhos, dona Sebastiana. Salvou de um destino terrível. Não temos como agradecer. Mas eles são nossos filhos. Entende isso? Eduardo completou. Vamos fazer tudo certinho pela lei. Já consultamos um advogado. A senhora não vai ser acusada de nada, claro. Pelo contrário, é uma heroína. Mas queremos nossos filhos de volta. Eles acrescentaram que mora em Salvador, que tem uma casa confortável, que ele é engenheiro e ela enfermeira, que podem dar estudo de qualidade e tudo que as crianças precisassem. O mundo estava desabando na minha cabeça. Na mesma hora pensei em Davi e Clara voltando da escola dali a pouco, na vida que a gente construiu junto, no amor que eu tinha por eles e eles por mim. Como eu ia explicar isso? Como ia dizer que eu não era mãe deles, nem avó de verdade? Que eles tinham sido roubado? Que aquelas pessoas estranhas eram os verdadeiros pai? Comecei a chorar sem conseguir parar. Márcia, com uma bondade que eu não esperava, sentou do meu lado e pegou na minha mão. A senhora foi mãe deles quando eu não pude ser. Isso nunca vou esquecer. Ela estava chorando também. Eduardo falou que iam dar tempo, que não iam levar as crianças naquele dia, que ia ser um processo gradual para não traumatizar ninguém. Pedi para eles irem embora antes das crianças voltarem da escola. Precisava organizar minha cabeça, meu coração. Eles concordaram, mas deixaram o endereço e telefone, e combinaram de voltar no dia seguinte. Quando fechei a porta, depois que eles saíram, me encostei na parede e escorreguei até o chão, chorando como nunca tinha chorado na vida. O doce queimou no fogão, enchendo a casa de cheiro de queimado, mas eu nem consegui levantar para desligar o fogo. Como o destino era estranho. Eu que sempre tive medo que alguém viesse buscar meus meninos por causa daquele ritual, agora estava perdendo eles por uma razão completamente diferente. Aquela noite, depois que os Fontes saíram da minha casa, foi a mais comprida da minha vida inteira. As crianças voltaram da escola animada, como sempre, contando as novidades, pedindo merenda. Fiz de conta que estava tudo bem. Fritei uns bolinhos de chuva que eles gostavam tanto, mas por dentro eu estava despedaçada. Enquanto eles brincavam no quintal, me tranquei no banheiro e chorei até secar. Como é que ia contar para eles? Como explicar que tudo o que acreditavam era uma meia-verdade? Nessa mesma noite, depois que os meninos dormiram, peguei o telefone e liguei para o número que o casal tinha deixado. Precisava de mais tempo, falei para Eduardo, que atendeu. Uma semana, pelo menos, para preparar os pequenos. Ele relutou, mas acabou concordando. Os dias seguintes foi de pura agonia. Eu olhava para Davi e Clara brincando e pensava que cada momento podia ser o último com eles assim, comigo. No quarto dia, tomei coragem. Chamei os dois para sentar no sofá da sala e comecei a contar uma história, dessas que eles sempre gostavam de ouvir. Era uma vez 2 anjinhos que chegaram na vida de uma velha senhora de um jeito muito especial, comecei eu. Contei tudo, menos a parte do ritual. Disse que eles tinham nascido em Aracaju, de pais que os amava muito, mas que uma pessoa ruim os tinha levado da maternidade. Que eu os encontrei e cuidei como se fossem meus, porque achava que tinha sido abandono. Vi o rostinho deles mudando enquanto eu falava, do interesse ao susto, da confusão à tristeza. Davi foi o primeiro a perguntar: então a senhora não é nossa avó de verdade? Eu sou sim, respondi com a voz tremendo, só que não de sangue, mas de coração. Clara, que sempre foi mais quieta e observadora, tinha lágrimas escorrendo silenciosa. A senhora vai nos mandar embora? Perguntou ela com uma voz tão pequena que mal dava para ouvir. Não, minha filha, respondi abraçando ela com força, mas seus pais de nascimento encontraram vocês e querem conhecer. Eles procurou por vocês esse tempo todo. Na semana seguinte, os Fontes voltaram como combinado. Arrumei a casa toda, fiz bolo de milho, vesti as crianças com a roupa de domingo. Quando a campainha tocou, Davi e Clara estavam escondidos atrás de mim, segurando nas minhas saias com força. Márcia entrou primeiro, com os olhos já cheios d'água. Eduardo vinha logo atrás, carregando uma caixa de presente em cada mão.
O silêncio na sala era tão grande que dava para ouvir o tic-tac do relógio velho na parede. Márcia se ajoelhou na frente das crianças e falou com a voz embargada. Vocês não lembram de mim, mas eu nunca esqueci de vocês nem por um dia. Davi olhou para ela com os olhão curioso e depois olhou para mim, como se pedisse permissão. Clara continuava grudada na minha saia, com o rosto escondido. Tentei ajudar. Lembra da história que contei? Essa é a Márcia e esse é o Eduardo. Eles são seus pais de nascimento. Os dois viajaram muito procurando por vocês. Eduardo tirou do bolso uma foto antiga, dos dois com a barriga grande de grávida, e mostrou para as crianças. Depois mostrou foto dos dois bebezinhos, tirada no hospital antes do sumiço. Clara foi chegando mais perto, curiosa. Davi pegou a foto e examinou com cuidado, do jeito dele de analisar tudo. Esse sou eu? Perguntou apontando para o bebê na foto. Eduardo confirmou com a cabeça, já com os olhos marejados também. Foi um encontro difícil, cheio de silêncio constrangido e perguntas pela metade. As crianças aceitaram os presentes, um jogo eletrônico para Davi e um diário com cadeado para Clara, mas não se aproximaram muito. Combinamos que os Fontes viria visitar todo final de semana, para que todos fossem se acostumando com a ideia. Os mês seguinte foi de adaptação dolorosa. Davi logo se animou com os pais novo, principalmente porque Eduardo entendia de coisa que eu nunca soube explicar. Computador, matemática avançada, experimento científico. Já Clara demorou mais. Ela ficava quieta durante as visitas, respondendo só o mínimo, sempre voltando para perto de mim quando podia. Uma vez, depois que os Fontes foi embora, ela me perguntou chorando. Por que eles não vieram antes? Por que demoraram tanto? Como explicar para uma criança que o mundo é cheio de gente ruim, que rouba bebê, que faz maldade? Só pude abraçar ela forte e dizer que eles procuraram muito, mas que o Brasil é grande demais. Enquanto isso, o processo legal ia correndo. O juiz determinou que seria feita uma transição gradual, considerando o bem-estar psicológico das crianças. Os Fontes conseguiram transferência de trabalho para Aracaju temporariamente, alugaram uma casa por ali perto e começaram a levar os meninos para passar o dia, depois para dormir nos final de semana. Cada vez que eles iam embora com a mochilinha nas costas, um pedaço do meu coração ia junto. Não tenha ciúme, Sebastiana, eu dizia para mim mesma toda noite, eles merecem conhecer os pais verdadeiros. Mas era difícil, Deus do céu, como era difícil! Ver os dois se afastando de mim pouquinho a pouquinho, criando nova rotina, novos costumes, chamando outra pessoa de mãe. Márcia até tentava ser delicada, incentivando as crianças a me visitarem, me incluindo nas conversas sobre o futuro deles. Mas no fundo, todos nós sabíamos que a vida nunca mais seria a mesma. Depois de quase um ano nessa transição, o juiz finalmente deu a sentença final. A guarda definitiva ia para os pais biológicos, com direito de visita amplo para mim. Os Fontes decidiram voltar para Salvador, onde tinha casa e emprego fixo. O dia da partida foi o pior da minha vida. Era julho de 2003, fazia um calor abafado, desses que aperta o peito. Ajudei a arrumar as malinhas das crianças, dobrando cada roupinha com o mesmo cuidado de sempre. Coloquei numa sacola separada umas lembranças que queria que eles levassem. Um terço antigo da minha mãe para Clara, uma faquinha de entalhar madeira que pertenceu ao meu pai para Davi, um álbum pequeno com foto desde quando era um bebê, e 2 potinhos com doce de leite feito na hora, o preferido deles. Quando o carro chegou, meu coração parecia que ia sair pela boca. Abracei os dois tão forte que Clara reclamou: "Vó, tá me esmagando!" Davi me olhou sério e prometeu: "A gente vai voltar nas férias, vó, todo ano, e eu vou telefonar toda semana, juro." Clara só chorava baixinho, agarrada no meu pescoço. Márcia, com lágrima nos olhos também, me abraçou e sussurrou: "Obrigada por salvar meus filhos. Eles sempre serão seus também." E Eduardo apertou minha mão com força, sem conseguir falar nada. Quando o carro partiu, levantando poeira na estrada de terra, fiquei parada no portão acenando até não poder mais ver. Entrei para dentro e o silêncio bateu como um tapa. A mesa sem os cadernos espalhados, o quintal sem risada, o quarto vazio com as caminhas arrumadas.
Nem as galinhas no terreiro pareciam querer fazer barulho naquele dia. Me joguei de joelho no chão da sala e chorei como nunca tinha chorado na vida. Parecia que tinha voltado para a solidão de antes, só que 1000 vezes pior, porque agora eu sabia o que era ter a casa cheia de amor e bagunça. Passei a noite sentada na cadeira de balanço entre as 2 camas vazias, balançando devagar e pedindo força para Deus. A vida parecia ter perdido a cor de repente. Os primeiros meses depois que os meninos foram embora foi de um vazio que nem sei explicar direito. A casa parecia grande demais, silenciosa demais. Eu acordava de madrugada achando que tinha escutado Davi tossindo ou Clara tendo pesadelo, mas era só o vento batendo na janela ou alguma galinha inquieta no terreiro. Voltei a ser a véia solitária que era antes, só que agora com um buraco no peito que doía mais que minhas juntas em dia de chuva. As vizinhas tentavam me animar, trazendo bolo, convidando para a novena, mas nada adiantava. Fiquei magra, sem vontade de comer ou de sair. Foi quando Davi me ligou pela primeira vez lá de Salvador. Vó Basti, eu já tenho um quarto só para mim. E a escola nova tem laboratório de ciências com um microscópio de verdade. Ele falou tudo de uma vez, quase sem respirar, do jeito empolgado dele. Aquela vozinha chegou até mim como um remédio para a alma. Logo depois, Clara também falou, mais quietinha como sempre. Vó, eu sinto sua falta. A professora pediu para escrever sobre uma pessoa especial e eu escrevi sobre a senhora. Num guento e chorei no telefone. Depois disso, as ligações viraram rotina. Todo domingo, sem falta, o telefone tocava às 6 da tarde. E cada vez que isso acontecia, eu arrumava a casa e botava o vestido bom, como se eles pudessem me ver através do fio. Márcia começou a me mandar foto e cartinha que os meninos faziam na escola. Eduardo sempre mandava dinheiro junto, que eu guardava tudo numa lata de biscoito para quando eles viessem me visitar. Não precisava daquele dinheiro, mas entendia que era o jeito dele de mostrar gratidão. Quando chegou dezembro, quase 6 meses depois da partida deles, recebi a ligação mais esperada. Os meninos vinham passar uma semana de férias comigo. Faltava ainda 3 semanas, mas comecei os preparativos na mesma hora. Limpei a casa de cima a baixo, plantei mais pé de tomate no quintal, porque Davi adorava colher. Fiz sabonete de erva doce que Clara gostava de usar no banho. Tinha medo que eles já tivessem me esquecido, que preferisse a vida na cidade grande com televisão, computador e essas coisas que eu nunca pude dar. Mas quando o carro estacionou na frente de casa naquele dia 22 de dezembro e os 2 pularam para fora gritando "Vó Basti", antes mesmo do carro parar direito, percebi que meu medo era bobo. Clara veio correndo e se jogou no meu colo com tanta força que quase caí para trás. Davi, mesmo querendo bancar o grandinho, me abraçou pela cintura e ficou um tempão assim, sem falar nada. Márcia e Eduardo também vieram, mas dessa vez não senti a mesma agonia da primeira vez. Talvez porque agora já sabia que não iam levar os meninos embora de novo. Pelo menos não por enquanto. Me surpreendi quando Márcia trouxe um bolo que ela mesma tinha feito para a viagem. Aprendi sua receita de bolo de milho com os meninos. Eles sentiam falta todo dia, então tive que aprender a fazer parecido, ela disse sorrindo tímida. Naquele momento, algo mudou entre nós duas. Não era mais uma disputa, mas uma troca. As crianças tinham espaço para 2 mães no coração, uma de sangue e uma de criação. Aquela semana passou voando como bem te vi em tempo de manga. Os meninos dormiram no mesmo quartinho de sempre, nas mesma cama. Clara trouxe o diário novo, mas me mostrou que guardava o caderninho velho que eu tinha dado embaixo do travesseiro. Davi chegou cheio de história da escola nova, livro de ciência, medalha que ganhou num concurso de matemática. Ele agora usava óculos, coisa que eu nunca tinha percebido que precisava. Márcia me explicou que ele tinha problema de vista desde pequeno, mas ninguém sabia por aqui. Me senti um pouco culpada por isso, mas Eduardo logo tratou de me consolar. A senhora fez o melhor que podia com o que tinha, dona Sebastiana. Ninguém pode culpar a senhora por nada. Eduardo e Márcia passaram só 2 dias e depois voltaram para Salvador, deixando os meninos comigo. Foi a prova de confiança que eu precisava. Nós voltamos à rotina antiga.
Acordar com o cantar do galo, tomar café com tapioca, cuidar da horta, dar milho pras galinhas. Só que agora as crianças contavam a história da vida nova, dos amigos da escola, do bairro onde morava. Um dia, peguei Clara olhando pensativa pro pôr do sol no quintal e perguntei o que estava matutando. Vó, a mãe Márcia é boa pra gente. Ela faz comida gostosa e me ajuda com o dever. Mas é diferente. Eu fico pensando se um dia vou gostar dela igual gosto da senhora. Aquilo me partiu o coração, mas ao mesmo tempo me encheu de esperança. Falei pra ela que o coração da gente é que nem casa de gente rica. Tem quarto pra todo mundo que a gente ama. Não precisa gostar menos de um pra gostar mais de outro. Clara pensou um pouco e depois me abraçou forte, daquele jeito dela. Nunca vou deixar de te amar, vó, ela prometeu com aqueles olhinhos sérios. E eu acreditei. As visitas continuaram acontecendo nas férias de julho e dezembro, todo ano sem falta. No começo eram os pais que trazia. Depois, quando já estava maiorzinho, eles mesmo vinham de ônibus. Às vezes eu também ia visitar eles em Salvador, mesmo sendo difícil para mim que nunca tinha saído do interior. A primeira vez que fui, em 2004, tremia de medo do avião, mas Eduardo fez questão de pagar passagem porque era mais rápido. Cheguei lá toda desajeitada, com meu vestido simples e meu lenço na cabeça, achando que ia me perder naquela cidade grande. A casa deles era bonita, num bairro bom, com muro alto e jardim na frente. Eles me deram um quarto só para mim, com toalha bordada e espelho grande. No primeiro dia, não consegui dormir direito, estranhando a cama macia e o barulho dos carros na rua. Mas quando Davi e Clara me levaram para conhecer a escola deles, me apresentando para todo mundo como minha avó Sebastiana, senti que valia a pena qualquer sacrifício. Na escola, as crianças me olhavam curiosa, talvez por causa do meu jeito de falar ou das minha mão calejada. Mas os professores me receberam com respeito. A diretora até me chamou na sala dela para agradecer pessoalmente por ter salvado e educado tão bem as crianças. Disse que Davi era um dos melhores alunos de ciências e que Clara escrevia redação que emocionava todo mundo. Nessa hora, eu enchei de orgulho como balão em festa junina. Mesmo sem estudo, mesmo sem recurso, eu tinha dado para os meus meninos o que mais importava: amor e valores. Com o tempo, as visitas viraram costume. Márcia me ensinou a usar telefone celular para poder conversar com os meninos mais vezes. Eduardo sempre mandava motorista me buscar na rodoviária. Nos aniversário, Natal, formatura, eu estava sempre lá. E ele sempre me apresentava do mesmo jeito. Essa é vovó Basti, que me criou. Simples assim, sem complicação. Foi dessa forma que a gente encontrou um jeito de ser família mesmo sem ter o mesmo sangue. Uma família estranha que começou com um mistério numa encruzilhada, mas que se manteve firme pelo amor. Foi em 2007, quando os meninos já estavam crescidinhos, que a verdade inteira veio à tona como água de cacimba em tempo de cheia. Eu estava na varanda debulhando feijão numa tarde quente de agosto, pensando na vida, quando um carro estranho estacionou na frente da minha casa. Dele desceu um homem de uns 60 anos, cabelo grisalho, cara séria, usando roupa de cidade, mas com um jeito de quem conhece o interior. Boa tarde. A senhora é Dona Sebastiana? Ele me perguntou com respeito. Confirmei com a cabeça, já imaginando que era algum parente distante dos Fontes ou conhecido novo deles. Meu nome é Osmar Barreto, sou policial civil aposentado de Aracaju, mas trabalhei muitos anos aqui pela região de Poço Redondo também. Preciso conversar com a senhora sobre um assunto importante, se possível, ele disse tirando um documento dobrado do bolso. Senti um calafrio na espinha, mesmo com o calor daquele dia. Mandei ele entrar, ofereci um café que ele aceitou e sentamos na sala. Dona Sebastiana, ele começou depois de um gole no café. Eu trabalhei no caso do sequestro dos gêmeos Fontes por muitos anos, mesmo depois que me aposentei. Foi um dos casos que mais me marcou na carreira, e fiquei amigo da família depois que os meninos foram encontrados. O que vim contar hoje é que finalmente desvendamos todo o mistério. Fiquei quieta, esperando ele continuar, mas com o coração batendo que nem martelo em ferreiro. Osmar tirou um jornal da pasta que trazia e me mostrou uma foto com a manchete: desmantelada quadrilha que sequestrava recém-nascidos para rituais.
A matéria contava que a polícia tinha prendido 7 pessoas em Aracaju, Salvador e Maceió, acusadas de roubar bebê de maternidade entre 1990 e 2001. Meus Deus do céu, falei baixinho, reconhecendo na mesma hora que aquilo devia ter ligação com meus meninos. Osmar continuou falando, agora com a voz mais grave. Entre os presos, havia uma mulher chamada Jussara Mendes, que trabalhava como faxineira em várias maternidades da região. Ela confessou ter participado do sequestro dos gêmeos Fontes em 1995, mandada por uma seita que praticava rituais com crianças recém-nascidas, principalmente gêmeos. Foi ela quem se vestiu de enfermeira e levou as crianças da maternidade. Ele explicou, enquanto eu sentia o sangue gelar nas veias. Segundo a confissão dela, a seita acreditava que gêmeos tinham energia duplicada, que podia ser colhida em cerimônias na lua nova. Ela deveria entregar os bebês para outros membros da seita que fariam o ritual na madrugada do dia 23 de abril de 1995. Mas no último momento, Jussara disse que não conseguiu seguir com o plano. Tinha pesadelos com os outros bebês que entregou antes, e decidiu que não ia participar mais daquilo. Mas também não tinha coragem de levar os bebês de volta para a maternidade, com medo de ser presa. Ela me olhou nos olhos com uma cara de espanto quando eu disse: então foi ela que deixou os meninos na encruzilhada da Cruz das Almas. Osmar quase engasgou com o café. Como a senhora sabe disso? Essa informação nunca foi divulgada. Respirei fundo e contei tudo o que nunca tinha contado para ninguém em detalhes. Como encontrei os gêmeos naquele domingo de manhã, as velas formando círculo, os paninhos com símbolo estranho, o cheiro de enxofre. Com cada detalhe que eu dava, Osmar ficava mais pasmo. Ele abriu o documento que trazia e me mostrou. Era o depoimento de Jussara. Ela confessou que deixou os bebês na encruzilhada com velas e símbolos como se o ritual já tivesse sido feito, para enganar os outros membros da seita. Ela achava que alguém ia passar logo e encontrar os bebês vivos. Foi exatamente o que aconteceu, graças à senhora, ele completou. Nesse momento, senti um arrepio percorrer meu corpo inteiro e me benzi 3 vezes seguidas. Então, eu tinha mesmo interrompido um ritual? Os símbolos, as velas, não era coisa da minha cabeça ou coincidência, era real. Osmar me explicou que a seita havia crescido nos anos 90, misturando superstição com rituais de várias religiões diferentes, tudo deturpado. Eles acreditavam que a energia vital de bebês, especialmente gêmeos, podia trazer riqueza e poder. Vários outros casos de desaparecimento de recém-nascidos na região estavam sendo reabertos e investigados. Alguns bebês foram vendidos para adoção ilegal, outros tiveram destino pior. Mas graças à senhora, os gêmeos Fontes escaparam. Ele disse com uma voz emocionada. Mostrou mais fotos dos presos, incluindo a tal Jussara, uma mulher magra, de aparência comum, que ninguém desconfiaria ser capaz de roubar crianças. Perguntei se ela tinha falado o motivo de escolher justo aquela encruzilhada para deixar os bebês. Osmar consultou as anotações e disse: ela alegou que aquele era um local conhecido por ter encruzilhada protegida, onde o povo costumava fazer promessas e deixar oferendas. Achou que alguém passaria cedo para cuidar do local. Fiquei pensando nas voltas que o mundo dá. Todos esses anos achando que tinha encontrado os meninos por acaso, e agora descobria que tinha sido parte de um plano, mesmo que um plano desesperado de uma mulher arrependida. Eduardo e Márcia já sabem disso tudo? Perguntei, preocupada com como isso afetaria a família. Osmar confirmou que sim, foram os primeiros a saber quando Jussara foi presa. Eles pediram que eu viesse pessoalmente contar à senhora, por respeito a tudo que fez pelos meninos. E também porque agora o processo está oficialmente encerrado. As crianças estão definitivamente seguras. Nesse momento, não consegui segurar as lágrimas que vieram de um lugar profundo dentro de mim. Era um choro diferente, não de tristeza, mas de alívio. Como se um peso que nem sabia que carregava tivesse sido tirado das minhas costas. Osmar ficou mais um pouco, me contando detalhes da investigação que durou anos. Como a polícia perseguiu pistas falsas por muito tempo, como quase desistiram várias vezes,
Como foi um trabalho de formiguinha juntar cada pedacinho de informação até chegar aos culpados. Quando ele já estava de saída, me entregou um cartão com o telefone dele. Se a senhora lembrar de mais algum detalhe, por menor que pareça, pode me ligar. Ainda estamos procurando outras crianças que podem ter sido vítimas do mesmo grupo. Agradeci e fiquei no portão vendo o carro se afastar na estrada de terra. Naquela noite, não consegui pregar o olho. Fiquei repassando na cabeça cada momento daquele domingo de 1995, cada detalhe do cesto de palha, das velas, dos panos com desenho esquisito. Agora muita coisa fazia sentido. O medo que sentia toda vez que passava pela encruzilhada. O arrepio na espinha quando lembrava do cheiro daquele lugar. O pavor que tinha, nos primeiros anos, de que alguém viesse buscar os meninos para terminar o que tinha começado. Liguei para o Eduardo no dia seguinte e contei sobre a visita de Osmar. Ele confirmou tudo com a voz embargada de emoção. Dona Sebastiana, agora a senhora entende? Foi mais que sorte ou coincidência. Foi um milagre a senhora passar naquele momento exato. Os médicos disseram que se os bebês tivessem ficado mais umas horas ali, poderiam ter morrido de desidratação ou hipotermia. Não consegui responder na hora, engasgada com o choro. Mas depois de desligar o telefone, fui até o meu quarto, me ajoelhei em frente à imagem de Nossa Senhora que tenho na parede e agradeci. Não só por ter salvado as crianças naquele dia, mas por tudo que veio depois. Por ter tido a chance de ser mãe, mesmo que por empréstimo. Por ter agora 2 netos do coração que me dão tanto orgulho. E por saber, finalmente, que toda aquela história estranha, que parecia coisa de sonho ruim, tinha sido real e tinha acabado bem. No final das contas, o mal perdeu mais uma vez para o bem, como sempre deve ser. Os anos passaram voando como folha seca na ventania. Hoje, quando olho para trás, parece que foi ontem que encontrei aqueles 2 bebezinhos na encruzilhada. Mas já se passaram quase 30 anos. 30 anos de uma história que começou com medo e terminou em amor. Depois que descobri toda a verdade sobre o sequestro, passei a olhar diferente para a vida. Fiz uma promessa comigo mesma. Todo domingo, sem falta, eu caminhava até a Cruz das Almas e rezava 1 terço inteiro. No lugar onde achei o cesto com os meninos, finquei uma cruz de ferro que mandei fazer com seu Tonho Ferreiro. Não é grande nem chamativa, mas tem gravado os nomes Davi e Clara. As pessoas daqui pensam que é memorial de morte, mas é justamente o contrário. É lembrança de vida que começou de novo. Nos primeiros meses depois da visita do policial Osmar, confesso que tinha pesadelo. Sonhava com aquelas pessoas da seita vindo atrás dos meninos, me perseguindo, fazendo maldade. Mas com o tempo, o sonho ruim foram passando. Um dia, quando estava na feira de Poço Redondo, uma mulher me chamou de canto e sussurrou. A senhora foi abençoada por Nossa Senhora quando salvou aquelas crianças. Minha tia, que trabalhava no hospital de Aracaju, me contou tudo. Muitas outras crianças sumiram antes, mas essas foi salva pela senhora. Não senti orgulho nem nada, só um aperto no peito de pensar nas outras mães que nunca mais viram seus filhos. A vida tem dessas coisas que a gente nunca entende direito. Por que algumas crianças são salvas e outras não? Porque justamente eu, uma véia sem estudo, cruzei o caminho daqueles anjos naquele dia certo. Tem pergunta que só Deus mesmo para responder. Davi e Clara cresceram e viraram gente de bem, como eu sempre rezei que acontecesse. Davi terminou escola técnica, depois fez faculdade de computação em Salvador mesmo. Hoje trabalha numa empresa grande dessas de tecnologia, ganha um dinheiro bom e vive inventando programa no computador. Tem um jeito especial com as máquinas, como se conversasse com elas. Acho que aquele menino que desmontava meu rádio velho para ver como funcionava só cresceu e continuou curioso do mesmo jeito. Já Clara seguiu outro caminho. Sempre foi quieta, observadora, gostava de escrever e ler história. Fez faculdade de história, virou professora, dá aula para jovem em escola pública de Salvador. Tem um jeito doce, mas firme de ensinar, pelo que me contam. Os alunos respeitam ela, mesmo os mais levados. Ela me disse uma vez que escolheu ser professora por minha causa. Vó, a senhora não teve estudo, mas me ensinou as coisas mais importantes da vida.
Quero fazer isso com outros que nem a senhora fez comigo. Ela me falou numa visita, me deixando toda boba e sem jeito. Os dois são muito unidos até hoje. Mesmo quando brigavam de pequeno, um sempre protegia o outro. Esse laço de gêmeos é coisa forte mesmo. Vai além do sangue, parece. Eduardo e Márcia fizeram um bom trabalho, criando eles depois que saíram daqui. Deram estudo, oportunidade, conforto, coisa que eu nunca poderia dar. Mas também respeitaram a história deles comigo. Nunca tentaram apagar essa parte. Pelo contrário, sempre fizeram questão de manter o contato, de trazer os meninos nas férias, de me mandar notícia e fotografia. Com o tempo, nós quatro, eu, Eduardo, Márcia e as crianças, formamos uma família estranha mas unida, cada um com seu papel importante. Tem uma coisa que nunca contei pra ninguém, nem pros meninos, nem pros fontes. Depois que soube da verdade toda, fui até a cadeia onde a tal Jussara estava presa. Peguei um ônibus até Aracaju, pedi informação, me perdi umas 2 vezes na cidade grande, mas cheguei lá. Disse que era parente distante e consegui falar com ela por 10 minutos. Quando me viu, ela já sabia quem eu era. O Osmar deve ter contado, ou vai saber como ela descobriu. Era uma mulher magra, de aparência comum, cabelo preso num rabo de cavalo, olhar baixo. Não parecia alguém capaz de roubar criança de hospital. Mas o mal, às vezes, vem em embalagem simples, já dizia minha finada mãe. Só fiz uma pergunta para ela. Por quê? Ela ficou calada um tempo, depois disse com voz fraca. Eu era jovem, burra, precisava de dinheiro. Eles pagavam bem para conseguir os bebês. No começo achei que era só para vender para adoção ilegal, mas depois descobri... E parou de falar, com os olhos cheios d'água. Ela continuou. Mas aqueles gêmeos, não consegui. Eram tão pequeno, tão indefeso. Achei que alguém ia encontrar eles logo, que iam ficar bem. E graças à senhora, deu certo. Fiquei olhando para ela sem dizer nada. Queria sentir ódio, queria gritar, mas só consegui sentir pena. Pena de uma alma tão perdida que foi capaz de coisas tão horríveis. Antes de sair, falei só. Deus te perdoe, porque muitas mães nunca vão conseguir. Saí de lá com o coração pesado, mas em paz de um jeito estranho. Tinha olhado nos olhos do mal e visto que, no fundo, era só uma pessoa fraca que fez escolhas terríveis. Nunca mais falei disso com ninguém, nem com o policial Osmar. Era um acerto de conta que precisava fazer sozinha. Hoje vejo a vida como uma teia cheia de nó e encontro. Davi e Clara estão com 30 anos agora, adulto feito, com vida própria. Davi noivou recentemente com uma moça bonita de Aracaju, engenheira como o pai. Logo, logo vou ser bisavó de coração, se Deus quiser. Clara continua solteira, dedicada aos alunos, mas tem um namorado professor que parece ser bom rapaz. Os dois vêm me visitar sempre que podem. Às vezes junto, às vezes separado. Davi me liga toda segunda-feira, sem falta, para saber como passei o final de semana. Clara me manda mensagem todo dia pelo celular que eles me deram de presente. Aprendi a usar só para não perder contato com eles. Vó, tô com saudade do seu café com bolo, ela escreve. Ou então, vó, hoje falei para os meus alunos sobre a senhora, como exemplo de coragem. Davi me liga do trabalho, dizendo que está guardando dinheiro para reformar minha casa, botar piso novo, instalar chuveiro quente. Eu digo que não precisa, que tô acostumada com minha casinha simples, mas ele insiste. Disse que vai trazer a noiva para conhecer a casa onde ele cresceu. Quer mostrar o pé de manga onde subia, o riacho onde pescava de peneira. Esse lugar é parte da nossa história, vó. Ele me disse na última visita. E eu olho para eles e penso, se eu não tivesse parado naquela curva da estrada, talvez hoje eles nem estivessem vivos. A vida é feita de escolha. E eu escolhi o amor, mesmo sem saber que estava escolhendo. Mas não me iludo. O mundo tá cheio de monstro vestido de gente. Roubar criança para ritual. Isso existe sim, mas também existe milagre. E o meu milagre tem nome, Davi e Clara. E sempre que alguém me pergunta se tenho filho, respondo sem hesitar. Tenho 2, que a vida me deu de presente numa manhã de domingo. Aqui é Sebastiana Lopes agradecendo por você ter ouvido minha história. Se gostou,
Deixa seu joinha e compartilha com quem precisa ouvir que a vida, por mais dura que seja, sempre tem um cantinho de luz. Fique com Deus, meu povo, e até a próxima prosa.